Será que eu falo com vocês segurando o microfone assim, igual as blogueirinhas fazem, ou será que eu penduro? Acho chique quando elas seguram assim, mas eu não tô com a minha unha pintadinha, feitinha. Deixem aí nos comentários, que aí nos próximos vídeos eu faço melhor. Mas acho que eu vou ficar segurando por enquanto. Próxima vez eu pinto a unha. Vamos ao que interessa. Tá calor aqui, acho que eu vou ligar o ar. Nossa, peraí. Muito que bem. Alguns dias atrás, lá no Instagram, eu pedi para vocês fazerem perguntas na minha caixinha aqui. Quando eu tivesse um tempo, eu ia vir aqui gravar para vocês. Uma das seguidoras me perguntou, fez essa pergunta aqui, que eu achei super legal, chamou a atenção porque eu já tava meio que pensando sobre isso, porque eu mudei pra cá, vai fazer 7 anos agora no próximo dia 1º de julho, e sempre nessa época de junho eu fico meio nostálgica, e aí eu fiquei pensando na minha trajetória, conversando com meu marido, relembrando tudo. E aí eu falei, calhou que deu certo, eu vou usar essa pergunta dela. Então, muito obrigada, Karina, pela tua pergunta. E eu vou hoje falar pra vocês quais são as 3 coisas que eu faria diferente se eu viesse para os Estados Unidos hoje. E aí eu já quero começar dizendo o seguinte. Quando eu vim para os Estados Unidos, se você já viu algum outro vídeo meu, você viu que eu não vim para ficar. Então, quando eu pensei em falar sobre isso, coisas que eu faria diferente, eu pensei, mas eu nem teria vindo se eu tivesse que ter feito essa mudança tão grande na minha vida. Não teria tido a coragem. Muita gente fala comigo e fala, Débora, você é tão corajosa, você mudou para os Estados Unidos, você é tão corajosa. E aí então, eu de fato acho que eu fui muito corajosa quando eu decidi ficar aqui. Já tem vídeo para vocês aqui contando como que foi essa decisão. Isso sim, eu acho que eu fui corajosa quando eu resolvi ficar aqui. Mas vir para cá, eu jamais nem teria vindo em primeiro lugar, sabe? Para poder dizer que eu tive a coragem de sair do país e vir para mudar a minha vida e tal, e né, me tornar um imigrante. Não foi essa a intenção quando eu vim. Dito isso, vamos às 3 coisas que eu faria diferente se eu viesse para cá hoje. A primeira delas é que eu não postaria, mas é que eu registraria tudo. Eu faria muito mais vídeos, muito mais fotos, eu faria vlogs daquilo que eu estava vivendo. Porque é uma coisa que eu sinto falta hoje, de olhar para trás. Tem tanta coisa que eu vivi, tantas pessoas que eu conheci, tantas situações que, sabe, que quando me aconteceram eu pensei, meu Deus, e agora? E tudo isso contando fica muito interessante para quem está escutando. Então, se eu tivesse dividido isso desde o princípio, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu acho que eu ia ficar muito feliz hoje de ver. Porque hoje, quando eu faço os vídeos, eu posto nas redes sociais, primeiramente, especialmente para mim, sabe? Para eu, daqui a algum tempo, olhar e lembrar. Hoje eu vejo os meus posts na social media de 4 anos atrás, que eu acho que mais ou menos quando eu comecei a compartilhar mais, 3, 4 anos atrás, e eu adoro ver, eu gosto de ver os vídeos, aí eu me remete para aquela viagem, aquele momento, aquela situação. Então isso me faz muito feliz. Então eu gostaria de ter começado nem que não fosse para postar. Então, se você está vindo hoje, considera isso. Faz vídeos, registra tudo. Se você já é desinibido, faz para a internet, porque é um nicho que muita gente gosta de acompanhar. Enfim, é uma coisa que eu faria diferente. Eu dividiria muito mais se fosse hoje, eu compartilharia mais. Mas ainda que não fosse para compartilhar na mídia social, eu acho que eu registraria muito mais e faria os vídeos private mesmo, para mim, para eu ter essa lembrança. Sabe aqueles álbuns de fotografia de casa, de família, da nossa família, e quando você visita, você olha e você fala, as fotos aqui de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, enfim. Não é uma relíquia, não é uma coisa que a gente gosta de ver. Eu adoro ver aquilo. Então, quando eu olho para trás, é uma coisa que definitivamente eu faria diferente. Uma situação específica, por exemplo, que eu vivi aqui, que quando eu lembro daquela situação, eu gostaria de ter filmado eu mesma vivendo aquilo e filmado o que me aconteceu, foi uma das mudanças que eu fiz. Eu mudei para vários lugares no primeiro ano que eu vivi aqui. E eu gostaria de ter filmado, porque foi o momento que eu mudei de uma casa para outra. Quarto, né? Eu alugava quarto na época. E quando eu deixei na casa com a primeira leva de coisas dentro do Giannichini, que era o meu carro, que meu carro tem um nome, o nome dele é Giannichini. Era, né? Falecido Giannichini. Eu estacionei o carro e quando eu abri a porta, que eu desci a caixa abriu embaixo, sabe? Quando o peso é muito, ela rasgou e todas as coisas que estavam naquela caixa ficou no meio no estacionamento do local lá da vilinha onde eu ia morar. E tava metade dentro do Giannichini, metade para fora.
E eu lembro de olhar e pensar, nossa, quando você pensa que as coisas não podem piorar, as coisas pioram um pouco mais. Então eu gostaria de ter filmado aquilo, aquela mudança, chegado naquele final de dia, registrado como eu estava me sentindo, sabe? Para olhar para trás e ter essa memória. Então é isso. Se você tá vivendo essa mudança, documente tudo. Nem que seja só pra você. Não divide com ninguém, mas documenta. Faz um vídeo caprichadinho, do jeito que você puder, do jeito que você souber, mas não deixa de registrar, porque lá na frente eu tenho certeza que você vai gostar de olhar pra tua trajetória e vai te fazer bem. Segunda coisa é que eu deixaria uma procuração assinada para alguém da minha confiança para poder resolver qualquer situação burocrática, qualquer problema, qualquer coisa que eu precisasse resolver eu estando lá. Eu deixaria uma procuração com alguém da minha confiança no Brasil. Eu sei que tem como fazer hoje em dia, muito mais do que 7 anos atrás, é muito mais fácil, né, de fazer procuração e mandar para a pessoa se você precisar. Foi isso que eu fiz quando eu precisei resolver uma situação no Brasil. Mas eu acho que se você está programando sair do país, já deixar isso adiantado é uma coisa que definitivamente teria me economizado dor de cabeça, sabe? Correria, coisas. Teria evitado fadiga se eu tivesse feito antes de sair. Mas, de novo, não tinha como eu saber disso porque eu não vim para ficar quando eu vim para cá. A terceira coisa, e que eu acho que vai surpreender vocês, é que eu não teria vindo para a Flórida. Eu não teria vindo para a Flórida porque se a intenção é experimentar os Estados Unidos, é experimentar a cultura, é você mergulhar, sabe? Eu acho que quando você vem para a Flórida de cara, você vai dar de cara com muito brasileiro, eu não sei se você vai ter a mesma experiência de que você teria se você fosse para um lugar, para uma cidade onde você quase não tem imigrante, onde, entende? Eu acho que se eu viesse hoje, se a minha decisão fosse, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer uma viagem de 6 meses para eu poder aprender a cultura de algum lugar, não só os Estados Unidos, vai para um lugar onde você tiver o mínimo de contato com brasileiros possível. Porque eu acredito que assim você vai ter, mesmo que for para você não gostar do lugar, mas você vai experimentar o lugar do jeito que ele é, sem interferência, porque é normal do ser humano buscar conforto, buscar familiaridade. Então, quando você chega, você vai se relacionar com brasileiros, até porque a comunidade se ajuda bastante aqui, tem bastante gente que não, mas tem muito maior o número de pessoas que se ajudam. E eu fui uma dessas pessoas, eu sou muito grata, mas de novo, se eu estivesse planejando e se fosse uma coisa que eu estivesse eu planejaria ir para um lugar onde eu tivesse mais contato com a cultura americana e mais dificuldade de encontrar o meu próprio povo, digamos assim. Pelo menos no início, para eu poder ver como que é de fato sem interferência. Porque a Flórida, gente, para mim, na minha opinião, e tudo aqui é a partir da minha visão, né? É um lugar que se você quiser morar aqui a vida inteira, sem falar a língua, você mora, você consegue se virar. E tem muita cultura latina. Eu gosto, eu me dei super bem aqui na Flórida, tô aqui até hoje, né? Não saí ainda, tudo graças a Deus, work out very well pra mim aqui. Mas se fosse pra eu mudar hoje, eu não viria pra cá, eu iria pro norte, pra algum lugar do norte. Talvez o Maine, talvez, não sei. Boston é um lugar que eu gostei bastante de conhecer, mas tem bastante brasileiro ali, então não sei se New York, talvez. Se eu fosse para Nova York, eu iria muito assim, eu preciso me esforçar para não me relacionar com brasileiro, mas poderia ser um lugar. Eu definitivamente iria para o norte. Mas é isso, gente. De novo, não tem como eu responder essa pergunta sem olhar para minha própria história e pensar, mas você veio para os Estados Unidos, quando você veio para os Estados Unidos, você veio para a Flórida e ficou aqui e você deu super certo. É tudo verdade. Mas se eu tivesse planejando uma mudança para aprender a língua, para conhecer o lugar, vai pro norte. Bom, essas são as 3 coisas que eu faria diferente se eu soubesse ou se eu estivesse planejando a mudança para cá hoje. E eu queria saber de você, se você mudou para cá, qual que são as coisas que você faria diferente se fosse hoje? E se você está planejando vir para cá, se você vai ter coragem ou se você planeja dividir com o pessoal na internet ou fazer mais registros disso. Mas essa das 3 que eu falei, definitivamente é uma que por que eu não fiz isso antes? E aí eu vou deixar vocês por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve aqui, assim a gente se encontra no próximo.
E é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!